incorporar o SG na organização em 8 passos. E esse é o tema da nossa aula 001 aqui no Segue ESG. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda ESG, mais conhecida como Segue ESG, tá? Essa é a nossa aula 001, nosso pontapé inicial. Toda semana nós vamos ter aula todas as segunda-feira às 19 horas. E hoje a gente vai estar falando sobre como incorporar o ESG na organização em 8 passos. Mas antes, eu gostaria de saber quem de vocês aí já conhece um pouquinho de ESG. Coloca um lá no chat para mim. E para você que está chegando completamente zerado, mas com a curiosidade lá no alto, coloca 0. Só para a gente ter uma ideia, qual é o perfil da turminha que está aqui hoje? Então, 1 para quem já conhece e 0 para quem está começando do absoluto 0. E, para começar, eu vou primeiro fazer uma introdução. Eu quero que vocês entendam melhor, compreendam melhor o que é o ESG. Então, eu já vou compartilhar aqui a minha tela com um super mapa mental que eu preparei para acompanhar a nossa aula. Vamos lá. Pronto, acredito que todos vocês já estejam vendo aí a minha tela. Então, vamos lá. Primeiro, né, como eu sempre falo, mais do que tudo, a gente precisa organizar as informações. A gente precisa, não vou dizer padronizar, mas pelo menos deixar todo mundo na mesma página. Então, para a gente falar sobre como incorporar o ESG na organização em 8 passos, nós vamos passar aqui por algumas áreas. Então, primeiro, introdução, certo? O mundo e o ESG. Será que é só a Priscila que está falando de ESG? Será que são só vocês que vieram aqui ouvir um pouquinho mais desse mundo, né? Não. A gente percebe que o mundo, de uma forma geral, tem falado muito sobre o ESG. A gente percebe empresas dos mais diversos setores já caminhando por este mundo, como, por exemplo, o agronegócio. E quando a gente fala de agronegócio, e o Brasil não tem nem o que dizer, né? A gente é o celeiro do mundo, a gente que exporta tanto deste mundo, que a gente tem falado muito. Por quê? Porque a gente exporta. E o pessoal lá fora está cobrando isso da gente. Então, eu estou falando desde o pessoal da agricultura, pecuária, a indústria de alimentos e toda a logística que permeia o agronegócio. Hoje, os grandes players do mercado já estão falando de sustentabilidade, já estão aplicando ESG no seu negócio. Outra área também que tem crescido é a área de energia, tá? E quando a gente fala de energia, eu estou falando da geração, transmissão, distribuição e comercialização. Geração, a produção de energia a partir de diferentes fontes. A gente tem uma matriz hídrica muito consolidada no país, o que favorece muitos dos nossos indicadores, mas tem crescido cada vez mais a geração de energia eólica e a energia solar. Quando a gente fala aqui de transmissão, a gente está falando o quê? Do transporte de energia gerada para as regiões de consumo, geralmente através das redes de alta tensão. E a distribuição relacionada aí às redes de menor tensão que chegam aos consumidores finais. E comercialização, negociação e venda de energia elétrica para os consumidores. E, aliás, essa é uma área que tem crescido muito no ESG, porque muitos dos grandes, principalmente os grandes, acabaram migrando para onde? Para energia que seja renovável, uma energia mais limpa, digamos assim. Apesar da nossa matriz energética ser uma matriz limpa, essas outras possibilidades têm crescido e estão muito relacionadas ao ESG, porque muitas empresas, elas querem o quê? Colocar nos seus indicadores que fazem a aquisição de energia de outra matriz, de outras matrizes limpas. Outra área que também tem crescido muito dentro do ESG, quando a gente fala de transporte, então a gente tem desde o rodoviário, ferroviário e aéreo. O aéreo, principalmente por conta das emissões de gases de efeito estufa, a gente tem um holofote do mundo em cima dessas atividades. Ferroviário, aqui no Brasil, vai crescer muito em função de todo um planejamento do atual governo para expandir a malha ferroviária. Então, a gente já tem que estar o quê? De olho nessa situação. A questão da logística. Logística é algo que no Brasil tem crescido muito, principalmente com as vendas online, e hoje a maioria dos grandes players desse negócio já tem aí os seus
relatórios ESG, seus relatórios de sustentabilidade, assim como a cadeia de suprimentos relacionada ao transporte. Então, a gente consegue já perceber por aqui que tanto o grande como o médio e o pequeno têm grandes possibilidades de estarem atuando com o ESG, porque a cobrança, ela vem sendo cada vez maior e ela vai o quê? Cascateando do grande para o pequeno. Outra área que tem crescido muito dentro do ESG, redes de hospitais e clínicas, e aí precisa de profissional para dar suporte, para ajudar esses empreendimentos, e a indústria de transformação, de uma forma geral, que faz parte da cadeia dos grandes, que é isso que eu falei, cadeia de valor, cadeia de suprimentos, como, por exemplo, a área da indústria automotiva, a área de cosmético e a área de alimentos. Então, quando a gente pensa nesta cadeia de valor, muitas possibilidades abrem dentro do mundo ESG. E aí, a gente tem uma outra situação, quando a gente fala aqui do ESG, né, no mundo, a questão das revistas e jornais. Então, olha só, a própria Forbes Brasil, hoje, ela tem um editorial específico sobre ESG. Então, a gente já percebe aqui como está crescendo essa dinâmica. A gente tem revistas especializadas, como, por exemplo, a revista de Contabilidade, Gestão e Governança, da Universidade de Brasília, focado em contabilidade, porque, afinal de contas, são os contadores que fazem a asseguração dos relatórios financeiros, dos relatórios, quando eu digo financeiros, são os relatórios que envolvem a parte de sustentabilidade e finanças, que nós chamamos do quê? Relatórios integrados, ok? A gente tem a Exame com os melhores do SG, e esse não é um editorial novo, já é um editorial que está no mercado há 4 anos, e mesmo os jornais. A gente tem a Folha de São Paulo e o Valor Econômico com cadernos específicos sobre ESG. Então, aí eu pergunto para vocês, vocês acham que se ESG não fosse tão importante, nós teríamos, por exemplo, uma Forbes, Exames e jornais como esse, tendo cadernos editoriais específicos sobre ESG? Então, ou seja, o mundo, ele está atento. E trazendo aqui um dado que eu considero bastante interessante, da PwC, e essa informação está lá no Pacto Global da ONU, até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos na Europa estarão em fundos que consideram critérios ESG. Bom, se a Europa já está dando esse spoiler aqui para nós, quantas empresas nós temos hoje no Brasil que são filiais, que suas matrizes estão lá na Europa? Vocês conseguem perceber aí já as oportunidades que nós temos dentro do mundo do ESG? E, complementando aqui o relatório da PwC, 77% dos investidores institucionais pesquisados disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos 2 anos. Ou seja, o mercado está dizendo, se você, empresa, não faz parte do ESG, eu vou deixar de comprar de você. E aí, o que o mercado vai fazer? O mercado tem que correr atrás. E na hora que ele corre atrás, é de você, profissional, que está aí do outro lado, que surge a oportunidade de se desenvolver e criar mais um produto na tua esteira de serviços, principalmente o engenheiro ambiental. Então, o que eu quero num primeiro momento agora? Balizar conceitos. Deixa eu ver, que eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vi que tem. Deixa eu ver se é uma pergunta. Não. Acho que foi alguém que já tinha falado algum boa noite, alguma coisa assim. Então vamos lá, continuando. Gente, conceito. Algo extremamente importante e que eu tenho percebido uma certa distorção, um certo desvio. Então vamos lá. Sustentabilidade e ESG não são sinônimos. São conceitos completamente distintos e a partir do momento que a gente tem a clareza sobre o conceito, muda o nosso olhar, a nossa forma de trabalhar isso no mercado. Então, quando eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando o quê? De um desafio mundial de toda a sociedade, seja público ou privado, seja de países desenvolvidos, de empresas de pequeno, médio, grande porte, seja como for, mas eu estou falando de algo muito maior, que envolve a sociedade como um todo. Tá? E aí, ele está muito atrelado ao quê? Aquele famoso tripé da sustentabilidade, que é ambientalmente correto,
socialmente justo e economicamente viável, ok? Quando eu vou para o ESG, o conceito aqui, ele está relacionado ao quê? Avaliação de riscos, oportunidades e respectivos impactos com o objetivo de nortear o quê? A tomada de decisão das organizações. ESG é um conceito que já está há 20 anos no mercado. Ele surge em 2004, como uma provocação do ex-presidente da ONU, o Kofi Annan. A quem? Aos banqueiros, às instituições financeiras. Por isso que a gente fala ESG, ele está relacionado à gestão de risco, porque a instituição financeira, qual é o principal foco dela? É o risco do negócio. É isso que ela vai cobrar de quem? Das empresas. Empresas que estão trabalhando dentro do seu dia a dia conceitos relacionados ao ambiental, letra E, social, letra S, e G de governança. E porque ESG é um acrônimo, ou seja, é uma sigla de 3 palavras em inglês. E de environmental, S de social e G de governance. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de ambiental, eu estou falando, eventualmente, de recursos hídricos. O que especificamente em recursos hídricos? Gestão de efluentes. Como é que a empresa faz a gestão de efluentes dela? Quais são os indicadores? Quando eu falo do social, eu posso estar falando, por exemplo, de relações e práticas de trabalho. Como é que ela trabalha? Quais são os indicadores relacionados à saúde e segurança ocupacional? E quando eu falo de governança, eu estou falando, por exemplo, de práticas de controle e gestão. Ou seja, como são os controles internos. Então, é de extrema importância nós termos esses conceitos muito bem definidos, a diferença de sustentabilidade e ESG. E a partir daí, a partir do momento que eu tenho essa clareza, aí vem a pergunta. Legal, Pri, tô ciente, já sei a diferença. Como é que eu ponho isso em pé? Como é que eu faço? Tem algum roteiro? Tem algum termo de referência, né? Na engenharia a gente usa muito esse termo, né? Termo de referência. Tem. Só que os termos aqui nós chamamos do quê? De frameworks. Os frameworks são exatamente o quê? Essas ferramentas que ajudam as empresas a integrar e relatar informações sobre seus impactos ambientais, sociais e de governança. Mas, Pri, relatar as informações? Sim. Qual é o principal objetivo? É dar transparência. E como é que eu dou transparência? Relatando isso. Então, vocês percebem que quando eu estou falando aqui desse ESG, né, desses parâmetros para a gente trabalhar, é porque eu vou relatar como, eventualmente, eu estou fazendo a minha gestão de efluentes, como é que eu estou trabalhando a saúde e segurança ocupacional e fazendo meus controles internos, tá? Além disso, os frameworks, eles vão ajudar a garantir a transparência, consistência e comparabilidade nos relatórios ESG. Por quê? Não adianta eu estar falando de um determinado momento, de uma determinada fotografia da minha empresa esse ano, e o ano que vem eu estou falando de outra coisa que não tem nada a ver. O que que o investidor quer saber? O que que a alta administração quer saber? O que que o dono da empresa, do empreendimento quer saber? Como ele está caminhando, como ele está indo dentro da sua gestão. Lembra? Olha aqui, qual é a definição de ESG? Avaliação de risco, oportunidades e respectivos impactos. Eu acho que tem alguém aqui que está tentando entrar. Peraí, gente, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Enquanto isso, deixa eu ver que tem aqui, acho que é uma pergunta. Galera, vai colocando as perguntas no chat, ok? Que eu vou responder na sequência. Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala de espera. Aparentemente, não tem ninguém na sala de espera. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Outra característica do framework, o que que é? Ajuda a identificar os tópicos de materialidade mais relevantes para a empresa e o seu setor. Gente, materialidade, a gente pode dizer que é o coração do ESG. E, aliás, a nossa próxima aula, já anota aí, segunda-feira que vem, às 19 horas, é como evitar a armadilha da materialidade no ESG. Coração do ESG, hein? E ajuda também
a definir indicadores e métricas para medir o desempenho, a relação desses tópicos e orienta como relatar as informações de forma clara, concisa e comparável. Então, olha só, quando a gente fala de usar um framework, é justamente o quê? Para ajudar nesse direcionamento, para te orientar a identificar aqueles riscos, verificar os melhores indicadores e métricas para você fazer o quê? A gestão daquele risco. Risco que pode ser positivo ou negativo, ok? E quais são os principais frameworks? E aí vocês vão ver que a gente tem uma verdadeira sopinha de letras, né? Como eu costumo dizer. GRI, o mais utilizado, ok? Então, Global Reporting Initiative. Reporte global, né? Iniciativa. Ele desenvolve e promove a utilização de um conjunto de padrões para relatórios de sustentabilidade. Então, se eu tenho que desenvolver o meu relatório de sustentabilidade para dar transparência às partes interessadas, então eu preciso saber o que compõe este relatório. Qual é a transparência? Quais são os indicadores, as métricas que as partes interessadas querem saber, certo? Então, esses são padrões consistentes, comparáveis e globalmente aplicáveis, compostos por 3 séries de padrões, que são esses daqui. O que eles chamam de padrões universais, como, por exemplo, os fundamentos do SG, os fundamentos daquele relatório, que vai ser não específico, literalmente universal. Vai ser o mesmo padrão utilizado por todo e qualquer tipo de empreendimento. Por isso que eles chamam de universal. Depois eles têm o que nós chamamos de padrões setoriais. É como se fossem cadernos específicos. Então, você tem os cadernos dos padrões universais, que vai atender a todo tipo de empreendimento. Os cadernos de padrões setoriais, por exemplo, óleo e gás, que inclusive já está traduzido para o nosso português. E nós temos os padrões temáticos, como, por exemplo, resíduos, emissões, biodiversidade, diversidade, equidade, responsabilidade social. Então, nós temos diversos cadernos para serem ali utilizados para orientar a implementação do SG no empreendimento. Eu vi que o Valdecir colocou aqui uma pergunta, já te respondo, vou só terminar essa linha de raciocínio, Val. Ó, já estou íntima aqui do Valdecir, hein? Outro tipo de padrão, melhor, de framework que nós temos é o SASB. Tanto o SASB quanto o GRI são os maiores, são os mais utilizados, ok? O SASB, ele tem uma característica também bastante interessante. Ele mantém padrões de divulgação de informações sobre sustentabilidade, especialmente focado em riscos e oportunidades financeiras para os investidores. Percebam que o GRI, ele tem uma pegada que ele vai muito sobre o quê? Impacto. Tá ligado ao quê? Sustentabilidade. O SASB, ele já tem um olhar um pouquinho mais diferenciado. Ele já traz um olhar focado em riscos e oportunidades financeiras para os investidores. E uma outra característica interessante, ele faz parte do IFRS Foundation, com a responsabilidade internacional, que traz o quê? A integração dos relatórios IFRS, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E outra característica, lembra quando eu falei para vocês que o GRI trabalha aqui, ó, padrões setoriais? O SASB, ele já tem 77 setores. Então, você está ali, trabalhando com determinado empreendimento, e você fala, puxa, como é que eu vou fazer agora? Quais são os principais indicadores? Eu vou procurar no SASB. Ah, o meu setor é metalurgia, o meu setor é produção de papel. Então, ele já tem 77 setores e indicadores que são considerados essenciais para o empreendimento. Então, você já tem ali um norte para o que a gente chama de materialidade. E aí, falando aqui sobre o IFRS, nós temos o que nós chamamos de S1 e S2, tá? O que é o IFRS S1 e o S2? O S1 é quando você vai trabalhar especificamente requisitos gerais relacionados à sustentabilidade. As informações financeiras que estão diretamente ligadas ao empreendimento, de interesse da governança,
relacionados à sustentabilidade de uma forma geral. Quando eu falo no IFRS S2, e a gente vai esmiuçar isso nas próximas aulas que vem aí pela frente, a gente foca especificamente em divulgações relacionadas ao clima. Antigamente a gente tinha até uma outra instituição, que era a TCFD, que ela trazia ali um framework específico para relatórios relacionados ao quê? À mudança do clima, tá? Com a saída do TCFD, hoje a gente tem o S2. E outro ponto bastante importante é o CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Ou seja, é o framework lançado pela União Europeia, que visa aumentar a amplitude das informações não financeiras divulgadas pelas organizações e garantir que elas sejam consistentes, relevantes, comparáveis, confiáveis e de fácil acesso. Considerada uma das normas de relatório de sustentabilidade mais detalhadas e meticulosas até a data. Lembra quando eu falei para vocês no início da nossa conversa? Vou até voltar aqui, né? Que nós estávamos falando desse relatório da PwC. O que dizia aqui o relatório? Até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos da Europa estarão em fundos que consideram critérios ESG. Em 2023, a União Europeia lança o seu framework, a sua diretiva. Ou seja, se a empresa, se o nosso cliente exporta para a Europa, ele vai precisar de ESG. Se o nosso cliente é uma filial que a matriz está na Europa, ele vai precisar de ESG. E a diretiva da Europa, da União Europeia, ela tem uma característica bastante interessante, que lá na Europa não tem essa desculpa se é pequeno, médio, grande. Todo mundo tem que fazer. Tá? Então, percebam aí as diversas possibilidades que nós temos. E, para finalizar aqui os frameworks, eu gostaria de falar um pouco da ABNT PR 2030. Aliás, a nossa aula hoje está pautada na ABNT PR 2030, que é uma prática recomendada que estabelece diretrizes para a implementação, avaliação e alinhamento de estratégias ESG. E por que eu coloquei aqui, né, o não obrigatória? Porque não existem requisitos auditáveis, ela não é uma norma, ela é uma prática recomendada, mas ela dá toda uma orientação de como implementar o ESG, perdão. E hoje a gente tem a parte 1 e a parte 2. Então, a PR 2030, a parte 1, ela fala especificamente dos conceitos, diretrizes e modelo de avaliação e direcionamento para as organizações. Então, ela vai dar um overview sobre como implantar o ESG, os pontos principais do ESG, e ela está sendo destrinchada, detalhada, né? Ela está tendo a sua família aumentando. Então, nós temos a parte 2, que é sobre diretrizes para determinação da materialidade. Eu vou dar aqui um spoiler para vocês. Já está sendo redigida a parte 3, que é a implementação do ESG, e já está previsto também a parte 4, que é a parte de monitoramento e relato do ESG. Ou seja, o que é interessante da PR 2030? Ela traz tudo de uma forma mais traduzida, de uma forma mais mastigada. Esse aqui é o olhar. E vamos lá, então, ao que interessa, né? Ao tópico aqui da nossa aula. Mas antes, deixa eu responder a pergunta aqui do chat. Priscila, dentro do transporte, o hidroviário também faria a diferença em uma empresa? Sim, completamente. Porque vamos imaginar o impacto ambiental que pode trazer, por exemplo, num transporte hidroviário, derramamento de óleo, um navio que tomba, estou exagerando, mas enfim, tombou, caiu uma carga. Quem responde por esse prejuízo? Prejuízo financeiro, prejuízo ambiental. O problema relacionado ao ambiental, aí de repente, vou pegar o exemplo do vazamento de óleo, vazamento de combustível, você tem comunidades naquele corpo hídrico que vivem da pesca, que vivem ali do turismo, então eu estou atuando em qual outro eixo do SG? Social. E o impacto financeiro disso, né? A falta dessa gestão, eu estou indo para o pilar G de governança. Então, sim, com certeza tem, e a gente acaba trabalhando toda a cadeia de suprimento, né? Toda a cadeia de valor. Então, vamos falar desses 8 passos para a gente incorporar o SG na organização. Então, vamos lá.
Primeiro, conhecer. Quando eu falo conhecer, é conhecer o caminho, né? Para quê? Para que o empresário, para que o empreendedor, ele não se perca nos desvios de conceito. Lembra que nós começamos a aula de hoje entendendo a diferença de ESG e sustentabilidade? Então, primeira coisa, ele precisa entender o que é o ESG, ok? Segundo passo, segundo ponto, ter a intenção estratégica. Ou seja, o conceito do ESG, ele tem que entender todo o ganho que isso traz para a sua empresa, já que eu estou falando de gestão de risco. Lembra? Gestão de riscos, oportunidades. Então, ele tem que ter essa intenção estratégica de trazer para o seu negócio. E aí eu estou falando de revisar missão, visão, valores, diretrizes, propósitos da instituição e, principalmente, o envolvimento da alta direção. Gente, se não existe o envolvimento da alta direção, não vai para frente. Isso aqui não é só ESG. Isso aqui é qualquer programa, é qualquer projeto que a empresa tenha, ou qualquer outra certificação que ela possa ter. Se não houver engajamento, comprometimento da alta direção, estará fadado ao fracasso, ok? Terceiro passo, diagnosticar. O que é isso daqui? É o levantamento das práticas de sustentabilidade. Deixa eu até diminuir aqui para ficar melhor para a gente ler. Tá? É o levantamento das práticas de sustentabilidade que hoje o empreendimento já está realizando, identificando o nível de estruturação, os recursos disponibilizados, processos aplicados e os resultados obtidos até então. Então, eu preciso entender, é ali, ó, é aquela foto, a fotografia do agora. Porque quando a gente fala de ESG, a gente está falando do quê? De uma jornada. Então, primeiro eu preciso saber em que momento estou para poder definir todo esse percurso, essa jornada que nós vamos ter. Lembra que eu falei da materialidade do coração? Quarto passo, determinar a materialidade. Tá? Fundamental para a estratégia da organização, para gerenciar os riscos, oportunidades, por meio do que? De um processo estruturado, adequadamente documentado. Materialidade não é achismo, materialidade não é copy-cola. E eu costumo ver muito isso do pessoal falar, mas se aquela empresa tem isso daqui de tema material, eu vou aproveitar. Não, você não pode aproveitar. A materialidade, ela é específica para cada CNPJ, para cada momento que aquele CNPJ ele está vivenciando. Por isso, ela precisa ser revisada periodicamente, pelo menos a cada 2 ou 3 anos, ok? E a gente vai entender bastante de materialidade na próxima aula. A materialidade, ela permite que as empresas priorizem e forcem e foquem seus esforços e recursos em questões que realmente impactam seus negócios e seus stakeholders. E a gente tem também o que nós chamamos de dupla materialidade, ou seja, eu vou verificar aquilo que impacta o meu negócio de forma financeira e aquilo que o meu negócio impacta o meio, impacta a sociedade. Então, quando eu faço análise do que pode impactar o meu negócio e do quanto o meu negócio impacta ao meio, eu estou trabalhando o que eu chamo de dupla materialidade. Algo que vem sido cobrado cada vez mais. Inclusive, hoje, os grandes empreendimentos, as SAs que são listadas na Bolsa de Valores, elas precisam exatamente fazer essa gestão de risco, a dupla materialidade. O quinto passo, a partir daqui eu preciso o quê? Planejar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar? Então, ela deve ser definida com base o quê? Em determinações claras do que será feito, os recursos a serem utilizados, responsabilidades e autoridades, né? Isso daqui nada mais é do que o bom e velho plano de ação. Então, eu vou desenvolver um plano de ação e aí, uma boa dica é utilizar aquela boa e velha ferramenta 5W2H. A partir daí, gerei o meu plano de ação, eu tenho tudo mapeado, tudo estruturado, eu vou o quê? Implementar. Mão na massa, fazer acontecer. Então, quais são as ações necessárias? Então, é preciso estar sempre revisando os processos, definir as ações, fazer a adequação cultural da organização. Lembra? A gente está começando isso do zero. Será que está todo mundo na mesma página?
Será que todos os colaboradores têm a compreensão do papel deles, da importância deles? Então, adequação da cultura. Quais são os recursos? E quando eu estou falando em recursos, não é apenas recurso financeiro, recurso material, recurso intelectual. Então, quais são os recursos que a empresa tem? E o engajamento com as partes interessadas, também conhecidas como stakeholders. O próximo passo, o que é? Medir e monitorar. Afinal de contas, a gente está falando desde o início que o foco do ESG, o que é? Eu poder elaborar relatórios com transparências e concisos. Para isso, eu preciso o quê? Medir e monitorar todas as minhas ações. Eu preciso o quê? Desenvolver indicadores de desempenho, certo? Então, a gente tem indicadores que vão vir da materialidade. Nós temos indicadores que eu posso desenvolver a partir dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos ali 17 objetivos e 169 metas que eu posso adequar e trazer para a realidade da empresa. Por que eu estou falando adequar e trazer para a realidade? Porque os ODS não foram desenvolvidos para a indústria. Os ODS foram desenvolvidos para países. Então, quando a gente olha ali as metas, elas são metas para países, municípios, estados, instituições públicas, certo? E a gente tem também o Pacto Global Rede Brasil da ONU, criado em 2003, com plataformas de ação específicas, onde nós podemos trabalhar essas plataformas. Quais são essas plataformas? Ação pela água, ação pelo agro sustentável, olha aqui o agro de novo, ação pelos direitos humanos, ação pelo clima, contra a corrupção, pelos ODS e ação para comunicar e engajar. Então, aqui eu também consigo desenvolver indicadores, pontos de melhoria dentro do empreendimento, que com certeza vão melhorar o quê? A gestão de risco do meu negócio. Gente, ok até aqui? Dúvidas? Temos mais alguma pergunta? Alguma coisa? Alguém quer colocar? Coloca aqui no chat para mim, por favor, e eu vou respondendo, ok? Vamos lá, então. Continuando. Por fim, o foco de tudo, né? Afinal de contas, os frameworks foram desenvolvidos para ajudar a relatar, né? A divulgar as informações. Nós temos, então, que desenvolver o canal de transparência entre as partes interessadas com informações precisas. Como é que eu consigo dar essa publicidade? Como é que eu comunico? Através do relatório, e a gente viu lá SASB, GRI, IFRS, certo? Documentos enviados aos acionistas ou uma aba no site com as informações relacionadas ali à sustentabilidade. E para dar mais peso a este relatório, principalmente quando a gente fala de um relatório integrado. Integrado, o que é? Dados, informações de sustentabilidade com informações financeiras, a gente pode fazer o que nós chamamos de asseguração das informações. É como se o relatório passasse por uma auditoria, ok? Então, esses daqui são os 8 passos para a gente implementar o ESG dentro de uma organização. São passos claros, mas se engana quem acha que rapidamente isso é feito. Então, normalmente, o que a gente fala, né? Que essa é uma jornada de, no mínimo, 12 meses para ser feita bem feita, ok? E aí, outros pontos que eu gostaria de trazer para vocês, né? Trazer aqui 4 dicas. Quando a gente está falando do diagnóstico inicial, engajamento com a liderança, sem o apoio da alta liderança, a ESG vira só um projeto bonito no papel. Lembra que eu falei? É de extrema importância o engajamento, o envolvimento da alta direção. E aqui, quando a gente fala alta direção, eu estou usando um termo mais técnico, muitas vezes relacionado a empresas de um porte maior. É o dono da empresa. Ah, é uma pequena empresa, uma média empresa? Não importa, é o dono da empresa. É o cara que tem o sininho na mão, é o cara da decisão. Precisa do envolvimento dele, ok? Segunda dica, na definição da materialidade, lembra que eu comentei? É o coração do ESG? Nem todo tema ESG é prioridade para toda empresa. Use ferramentas diferentes para diferentes públicos. Então, na hora que a gente for definir a materialidade, primeiro eu tenho que falar um linguajar, eu tenho que procurar os meus stakeholders e falar com eles de uma forma que seja
clara, objetiva, direta, mas principalmente clara, para poder identificar esses temas materiais. 3, capacitação e comunicação interna. Tá? Então, treinar os colaboradores em temas chaves do ESG e comunicar o plano de forma clara. Galera, não adianta apenas, é semana de meio ambiente, é CIPAT, então vou falar do ESG nesse momento. Não. Quando a gente passa a trabalhar ESG, lembra que nós falamos incorporar a estratégia do negócio, missão, visão, valores, diretrizes, propósitos do empreendimento? Então, a todo momento nós estamos reforçando esse conceito junto aos nossos colaboradores. É claro que essas datas-chave são extremamente importantes, mas não são as únicas, ok? E uma última dica, monitoramento e melhoria contínua. E aí, crie uma rotina mensal de avaliação. Para quê? Para depois que quando você for fazer o relatório, você já foi percebendo o que estava acontecendo e, eventualmente, você consegue corrigir a rota se necessário, tá? Outro ponto importante é a estrutura na empresa, né? Então, quem cuida do ESG? Então, normalmente o que a gente vê? Que existe uma diretoria ou uma gerência específica e atrelada a essa diretoria ou gerência, nós temos uma comissão ou um comitê ou um grupo de trabalho que normalmente se chama Comissão ESG, Comitê de Sustentabilidade ou um outro nome que a instituição que o empreendimento possa dar. E dependendo do porte dessa instituição, a gente pode ter um conselho, e dentro deste conselho é super importante que tenha ali um conselheiro consultivo que seja um profissional específico a trabalhar com ESG, que já traga essa visão, porque normalmente nos conselhos a gente tem profissionais mais relacionados à governança, à gestão administrativa e comercial, né? Governança raiz mesmo. É importante que ele tenha esse discernimento sobre o que é o ESG, tá? E um ponto de alerta, né? O famoso greenwash. Então, quando eu falo de greenwash, eu estou falando do quê? De empresas que elas divulgam informações que parece que a empresa é mais sustentável do que é, através de afirmações enganosas ou falsas sobre seus produtos, serviços ou práticas, tá? Isso é greenwashing, e já teve algumas variações dessa palavra, como blue washing, rainbow washing, purpose washing, SG washing, SDG washing, e tantos outros washings que a gente já viu. O conceito é sempre o mesmo, é mentir sobre uma determinada situação, sobre uma determinada característica. E indo aqui para o final da nossa aula, falando um pouquinho sobre mercado de trabalho, acho que é super importante. Então, você tem o consultor ESG, que ele pode trabalhar diretamente com os seus clientes ou clientes de terceiros. Você que está aí do outro lado, você pode ter o teu cliente ou você pode prestar serviço para outra empresa, ser o braço ESG, ser o braço ambiental, por exemplo, para outra empresa, fazendo, por exemplo, auditorias, tá? Você tem os profissionais CLT, analistas, diretores, gerentes, por exemplo, e vocês têm também aí o papel do conselheiro consultivo, que eu acabei de falar, né, da importância do conselheiro consultivo. E o conselheiro, hoje, ele não é apenas para as SAs. Pequenas e médias empresas também têm seus conselheiros. Eu mesma presto serviço de conselheiro SG para uma empresa de médio porte. Então, só trazendo aí possibilidades para vocês, né? Então, serviços relacionados ao ESG, e nós vamos esmiuçar esses serviços em outras aulas também. Diagnóstico ESG, a implementação do ESG, a elaboração de relatórios, estudos específicos que vão compor o mundo do ESG e gestão de risco da cadeia de valor. Então, com esse último tópico, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a cada um de vocês. E se você quer se tornar um consultor em ESG, mas ainda se sente inseguro, então eu te convido para acompanhar o nosso SEG ESG, toda segunda-feira, às 19 horas, ok? E deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui no chat? O Cleiton colocou aqui. Olá, Priscila. Qual a importância do comitê? Peraí, a Ana colocou aqui primeiro, né? Qual a importância do comitê, a comissão ou grupo de trabalho? É possível implementar sem os grupos acima? Ana, não vou dizer que não seja, mas olha, eu acho que não ter um comitê foge um pouco ao conceito do próprio ESG. Primeiro que eu adoro aquele provérbio que uma andorinha não faz verão. Então, se eu estou falando
que eu preciso trabalhar todos os envolvidos, ter uma comissão é extremamente importante, porque você vai ter pessoas que são líderes natos, não precisa ser o cargo de líder, tanto na área operacional quanto na área administrativa. É importante trazer esse pessoal para trabalhar com a gente. São eles que vão fazer isso tudo dar certo, tá? Isso é extremamente importante. Então, meu ponto de vista, não seria possível fazer sem um comitê ou uma comissão. Agora, uma outra coisa. Esse comitê ou comissão, ele pode ter diversos tamanhos. Não precisa ser um comitê de, eu preciso ter 20 pessoas. Não. Cada empresa tem um tamanho e tem um comitê condizente com o seu porte. Pode ser um comitê de 3 pessoas, por exemplo. Ok? Gente, antes de eu terminar de responder as perguntas, eu estou colocando aqui para vocês o NPS. Peço que vocês, por favor, entrem no link e respondam um questionário para que eu possa melhorar cada vez mais essas aulas. Essa aqui é a aula 1. Eu quero fazer 365 aulas. Eu vou estar com vocês o ano inteiro, faça chuva, faça sol, eu vou estar aqui toda segunda. Mas para eu poder construir uma aula top, eu preciso da ajuda de vocês. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo as partes interessadas. Eu estou pondo SG em ação. Eu estou ouvindo meus stakeholders. Então, super agradeço para quem responder o link que eu coloquei aqui no chat do NPS. Ok? A outra pergunta que eu vi que tinha aqui. Cleiton, consigo conciliar com o meu trabalho CLT? Consegue, Cleiton. Com certeza. É claro que você tem que ter uma organização da sua agenda, mas eventualmente você pode fazer, dependendo do que você for fazer, você pode fazer reuniões online, muita coisa acontece de forma online. Você pode ir, de repente, ao sábado na empresa. É óbvio que em algum momento você vai ter um deslocamento em horário comercial, segunda a sexta, das 8 às 17, tá? Mas às vezes, dentro aí do teu CLT, você pode ter um banco de horas, ou você pode ter a possibilidade de sair, enfim. Eu posso te dar N exemplos, desde simplesmente avisar a empresa que você vai ter um compromisso que você vai sair. Enfim, mas eu vejo possibilidade, com certeza. Aliás, como eu falei, você pode começar com diagnóstico. O diagnóstico não vai demandar tanto envolvimento seu na empresa. Então, você pode começar vendendo o diagnóstico. E aí, depois, a implementação, você vai ver que você vai estar, de repente, faturando mais que o CLT e você passa a viver só de consultoria, mas isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Maria está aqui agradecendo, legal. Então, pessoal, muito obrigada pela parceria de vocês, por vocês estarem aqui comigo, comprometidos. Como eu falei, vejo no SG um mar azul de possibilidades. Espero poder ter tirado aí algumas dúvidas, principalmente em relação aos conceitos de SG e sustentabilidade. Não esqueçam de preencher o NPS que eu coloquei aí no chat para vocês. Isso é importante para que eu possa melhorar cada vez mais as nossas aulas. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas. Obrigada, pessoal. Boa noite.